Olá, seja muito bem-vindo a esse workshop. Eu sou Diogo Hudson e é um prazer falar com você sobre coaching, é um prazer falar com você sobre como se tornar um coach profissional. Nós vamos trabalhar aqui ao longo de alguns minutos e de forma breve eu vou passar para você um passo a passo de como você pode seguir nessa carreira que eu já faço há alguns anos e vem impactando milhares e milhares e milhares de vidas. Inúmeras pessoas conseguiram, através da metodologia que eu vou passar para você, se recolocar no mercado de trabalho, outras pessoas conseguiram fazer uma transição de carreira, outras pessoas conseguiram viver e trabalhar como coaches profissionais, assim como eu, impactando inúmeras vidas. Eu vou falar com você aqui e eu vou dividir a minha tela com você para que fique mais fácil de você compreender. Eu vou colocar aqui os slides e eu vou pedir para você, nesse exato momento, desligar o seu celular, desligar qualquer coisa que te tire o foco dessa apresentação, porque nós vamos trabalhar aqui com muita intensidade, com muita energia. Muita intensidade e muita energia. Como eu falei, eu sou o Diogo Hudson, e eu já atendi algumas empresas como coach profissional, empresas, por exemplo, como a Livraria Saraiva, como a SEG, como a SEDAI, como a Petrobras, como a Brasil Brokers, como o Curso Kumon, a Atento, o Grupo Stefanini. São grandes empresas, por exemplo, o Grupo Stefanini na área de TI, uma das maiores do Brasil, a Atento, uma das maiores da América Latina na área de telemarketing, né, contact call, a SEG, Companhia de Gás do Rio de Janeiro, e assim por diante. E eu venho atendendo empresas através de treinamentos em company e eu venho também fazendo os meus treinamentos através da minha empresa, que é a Escola de Heróis. E hoje o que eu quero passar para você são 4 passos simples para você se tornar um coach profissional, trabalhar com o que te realiza, ser reconhecido e ganhar de 4 a 30 mil reais mensais. Mesmo que você não saiba como captar clientes ou esteja com medo de investir em uma nova carreira. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo. O passo a passo é o que eu faço com os alunos da Escola de Heróis. A Escola de Heróis é a minha empresa, que é uma formação e uma pós-graduação em coaching. Eu vou falar disso mais à frente, mas antes eu quero contar um pouco da minha história, antes eu quero contar um pouco de casos reais de pessoas que trabalham como coaches profissionais, se formaram na Escola de Heróis. E, além disso, eu quero falar para você quais são os elementos necessários para você se tornar um coach profissional. Então, pegue aí um papel e uma caneta, abra numa tela de Word. Eu vou passar muito conteúdo e é importante que você se aplique, é importante que você desligue aí e-mail, celular e qualquer coisa que possa te tirar a atenção, porque eu vou assumir a partir de agora com você 4 compromissos. Os 4 compromissos dessa palestra, os 4 temas que nós vamos trabalhar nessa palestra são os seguintes. O primeiro é como se destacar no mercado de coaching, fazendo o que você ama e sendo reconhecido até mesmo pelas pessoas que te criticam. Então, a gente vai ver isso aqui. Segundo, quais as formas de remuneração de um coach profissional? Como é que um coach profissional se remunera? 3, como captar clientes pagantes de coaching. E 4, o passo a passo da maneira mais simples e segura de superar o medo de investir em uma nova carreira e se tornar um coach profissional. Eu vou falar com você esse passo a passo porque um dos grandes diferenciais da minha formação em coaching, que é a Escola de Heróis, é exatamente a didática. Eu tento, da melhor forma possível, deixar um passo a passo, deixar um método bem claro. E o que eu vou passar para você aqui, no decorrer desses slides, é exatamente uma solução, que é o coaching. E os players mais bem-sucedidos no mercado utilizam essa solução. Assim como Bill Gates tem um coach pessoal, atletas como, por exemplo, André Agassi, como outros atletas, sempre tem um coach, não só o treinador técnico, preparador físico, preparador técnico, mas um coach profissional, que é o que eu vou falar para você. A gente, além da parte técnica, a gente trabalha principalmente a parte comportamental, né? E isso vem sendo implementado no mundo inteiro, como, por exemplo, na Universidade de Cambridge, como, por exemplo, na Universidade de Harvard,
A universidade, por exemplo, de Harvard, tem um departamento específico de coaching na área de gestão, na área de administração. Então, nós vamos passar aqui esse passo a passo do que é coaching e como que você implementa isso. O Jack Welch, por exemplo, o maior CEO, o maior presidente de empresas de todos os tempos, ele foi presidente da GE e ele falou uma frase muito interessante. No futuro, todos os líderes deverão desenvolver habilidades de coaching. Quem não desenvolver será descartado pelo mercado. Como você pode ver, os grandes players do mercado utilizam o coaching. O Jack Welch, por exemplo, tinha o Ram Charan, que é um professor universitário, que é um mestre aí da gestão empresarial, que era o coach do Jack Welch. E assim como os grandes players, pessoas comuns, assim como eu, como você e como a Joyce Vicente, podem utilizar dessa metodologia. Inclusive, a Joyce Vicente, ela é heroína, né? Ela é formada na Escola de Heróis, ela deixou um cargo de liderança na área de gestão de pessoas para se dedicar à sua empresa. Ela criou a sua empresa e no primeiro ano ela já ajudou centenas de pessoas através da sua consultoria de RH, onde ela implementa ferramentas de coaching. A Joyce, no primeiro ano como coach profissional, depois da Escola de Heróis, ela fez cerca de 70 processos de coaching pagos, com clientes pagantes, né? Ela é um caso de sucesso. E assim como a Joyce, o Luiz Melo. Luiz Melo, ele é herói, formado pela Escola de Heróis, ele pediu exoneração como oficial da Marinha para seguir o sonho de atuar dando palestras de educação financeira e coaching. Então, tudo isso que eu estou contando para você tem a ver com mudança, porque coaching tem a ver com mudança. E eu vou contar aqui uma metáfora sobre mudança, uma história sobre mudança. Era uma vez um rato, e esse rato queria dar um grande salto na carreira dele. E esse rato virou para o mágico e falou assim, olha, como é que eu posso dar um grande salto se o gato fica me perturbando o tempo inteiro? Então eu não quero mais ser rato, eu quero ser um gato. E aí o mágico transformou aquele rato num gato. E aí, depois de algum tempo, ele trabalhando muito duro no dia a dia dele, ele falou, eu não consigo mais crescer, eu não quero mais ser gato, porque o cachorro fica me atormentando, eu quero ser um cachorro a partir de agora. Então, ele pediu para o mágico transformá-lo num cachorro. E aí o mágico foi e transformou ele no cachorro, e de repente ele começou a trabalhar e começou a prosperar, só que chegou num determinado ponto, ele falou, eu não posso mais ser um cachorro, porque o leão está me atrapalhando. Você tem como me transformar no leão? E aí o mágico virou para aquele cachorro e falou, olha, você não pode ser gato, você não pode ser cachorro e você não pode ser leão. Você tem que voltar a ser rato. Porque o que te atrapalha não são as outras pessoas, é a sua falta de recursos internos que te atrapalham de você chegar no resultado que você tanto precisa, de que você tanto almeja. E por que eu estou te contando essa história? Porque geralmente a gente sempre se compara com outras pessoas, achando que os resultados que faltam na gente são resultados que outras pessoas têm, ou outras pessoas conseguiram de um jeito mais fácil. E a gente nunca se satisfaz com os nossos recursos. E o processo de coaching não é o que está do lado de fora, mas a mudança começa pelo lado de dentro. E às vezes, nas empresas, as empresas me contratam para poder fazer processos de inovação, por exemplo, implementar um novo software, por exemplo, treinar um grupo de vendedores, às vezes treinar uma equipe que está tendo muito conflito. E as empresas sempre pedem, Diogo, você traz alguma coisa de inovação? E eu sempre falo uma coisa que um grande amigo meu, que é um assessor de imprensa, falou uma vez para mim. As empresas acham que inovação é olhar para frente e olhar para fora, olhar para as pessoas que estão ao redor, olhar para os concorrentes. Na verdade, o processo de inovação é olhar para dentro e olhar para trás. E isso é coaching, isso é mudança. Quando você olha para dentro e você olha para trás, você vai até o ponto onde a gente chama de mundo das causas. E quando você encontra o mundo das causas, onde você encontra as questões que você realmente precisa trabalhar, você faz um trabalho emocional e depois você trabalha as habilidades e competências, cria um planejamento e muda os resultados. E assim foi com a minha história, né? Assim é com a minha história. Então eu vou contar a minha história, que tem a ver com mudança, que tem a ver com coaching. Eu hoje sou empresário, sou palestrante
eu viajo com a minha esposa, né? E sou muito feliz fazendo viagens. A gente já esteve em quase 30 países, adquirindo aí conhecimentos, adquirindo aí habilidades, estudando culturas, estudando comportamentos, para poder desenvolver o nosso método e passar para os nossos alunos, para os heróis que se formam com a gente. Como você pode ver aí, isso daí é uma palestra que tinham 500 pessoas no auditório, e hoje eu sou muito feliz na minha profissão, extremamente realizado em poder impactar as pessoas e transformar inúmeras pessoas através dos nossos treinamentos. Eu sou muito feliz com isso. E hoje eu posso falar que mudança e transformação tem a ver com o meu dia a dia, porque nem sempre a minha vida profissional foi assim. Foi boa como é hoje, foi confortável como é hoje, foi flexível como é hoje. Nem sempre foi assim. Eu nasci no Meier, né? E no Meier, ali, quando eu cheguei aos 15 anos de idade, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu aos 39 anos de idade, ficou eu e minha mãe, e o nosso padrão de vida mudou completamente. Com 15 anos de idade, o meu pai falecendo, a gente teve que meio que pegar um atalho e eu tive que crescer antes da minha idade biológica. E ali da minha família eu precisei capitalizar, e aí fiz de tudo, né? Eu fiz trabalhei como office boy, trabalhei como gráfico, e com a minha avó, por exemplo, minha avó Mafalda, eu fiquei com uma barraquinha de camelô na frente da casa da minha mãe. Ali a gente vendia roupa todos os dias, e ali eu aprendi muito através da minha avó o que é ter uma força de vontade, o que é ter um projeto. E ela falava que com projeto e com força de vontade, você chega em qualquer lugar que você quiser na sua vida. E assim fui eu com a minha avó. E aí a gente começou a fazer ali na frente da casa da minha mãe. Depois a gente fez algumas feiras itinerantes, vendendo roupa e vendendo ali os objetos que a minha avó vendia. E eu ajudando ela o tempo inteiro. E fui crescendo, fui me desenvolvendo até os 17 anos de idade, onde eu precisava escolher o que fazer da minha vida profissional. E ali, toda a minha família, as pessoas ao meu redor, os vizinhos, falavam: você tem que fazer alguma coisa que te dê estabilidade e alguma coisa que te dê segurança. E eu não sei se você já ouviu isso. Estabilidade e segurança são coisas que as pessoas falam principalmente para a gente na nossa infância e na nossa adolescência, e a gente fica com isso dentro da gente, e quando a gente vai ver, a gente está vivendo em função da estabilidade e da segurança que as outras pessoas pensam o que é melhor para a gente. E chega um ponto da vida que a gente dá um clique e fala: será que isso é o melhor para mim? Ou será que eu estou vivendo uma vida pelo que as pessoas falam para eu viver? Então, diante disso, eu, aos 17 anos de idade, entrei para a faculdade de Direito e comecei a estudar Direito, me dedicar à carreira jurídica. Como você pode ver aí na OAB, eu novinho, dando aula e dando palestra aí na OAB. E chegou um ponto que eu realmente estava bem sucedido nessa área, porque além de Direito eu fui estudar Marketing. Comecei a falar sobre marketing para escritórios de advocacia, me destaquei bastante. E diante disso eu comecei a trabalhar com grandes escritórios de advocacia, como o Luquione, como o Gomes de Matos, como, por exemplo, Siqueira Castro Advogados, onde eu tive a oportunidade de treinar os 18 sócios. E aí eu fui conhecendo pessoas, por exemplo, o escritório do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, eu tive a oportunidade de treinar o escritório dele também, eu tive a oportunidade de conhecer empresas. Trabalhei, por exemplo, com o jurídico da SEG durante 3 anos, fiz trabalhos, por exemplo, na Nextel e em outras empresas, e através disso eu fui me qualificando, só que eu não era feliz com o que eu fazia, eu não era feliz na área jurídica. Embora eu falasse de marketing para advogados, eu não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. E foi aí que um grande amigo meu virou para mim e falou: por que, Diogo, você não cuida da tua parte emocional? Por que você não cuida de você? E aí, um dia, eu vivi uma crise de estafa, uma crise de estresse. Eu acordei, desmaiei, e eu não sabia o que estava acontecendo. Alguns médicos começaram a me examinar. Eu comecei a ter uma febre que ninguém sabia de onde vinha aquela febre. Comecei a ter um processo alérgico, que meu corpo inteiro foi prejudicado, o meu cabelo começou a cair, e eu falei: olha, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do Diogo Hudson, para que haja uma mudança interna
para depois haver uma mudança externa. E foi aí que um grande amigo meu falou para mim, por que você não faz coaching? Por que você não trabalha com coaching? E foi aí que eu comecei a minha grande transição de carreira. Eu fiz coaching, comecei a estudar coaching, me formei em coaching, e aí eu comecei a atender os meus clientes como coach profissional, e eu resolvi me especializar em coaching, porque eu gostei tanto, aquela formação me gerou tanto impacto, que eu resolvi estudar com os melhores do mundo. Então, eu peguei todas as minhas economias e falei, eu não quero mais trabalhar na área jurídica, eu quero trabalhar apenas com coaching. E eu fiz um investimento de mais de 300 mil reais na minha formação em coaching, e eu fui estudar coaching simplesmente com os melhores do mundo. Então, eu estudei, por exemplo, com o Robert Dilts, tá? Eu estudei, por exemplo, com o Richard Moss, eu estudei, por exemplo, com o Timothy Galloway, que foi o criador do coaching no mundo na década de 70. Eu tive a oportunidade de estudar com Anthony Robbins, o maior coach do mundo nos Estados Unidos, como você pode ver aqui nessa foto. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e estudar com Bert Hellinger. E depois disso, alguns alunos meus começaram a me pedir para ensinar coaching, né? Então, eu dava aula na OAB, eles pediam para eu ensinar coaching. Alguns clientes que eu comecei a atender também me pediram para ensinar coaching. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer para poder montar a minha primeira turma de formação em coaching? Eu coloquei um anúncio na época num site de compras coletivas, e nesse site algumas pessoas vieram, e eu formei a primeira turma, depois eu formei outra turma, e eu fui crescendo, e no início foi bem difícil, eu cheguei a dar aula apenas para uma pessoa durante uma formação, a turma não tinha fechado, mas uma pessoa queria fazer, eu dei aula só para ela, e depois disso eu coloquei um outro anúncio onde veio mais gente ainda, e aí veio uma mulher incrível, extraordinária para poder fazer o curso comigo. Eu falei, poxa, por que você não faz a formação completa? Ela fez a formação completa, e depois de fazer a formação completa, eu chamei essa mulher para ser minha sócia. E aqui está ela, ó. Aqui foi o primeiro curso que ela fez comigo, a Flávia Barreto de Oliveira, e depois de 7 meses trabalhando juntos, nós nos casamos. Isso, eu e Flávia. Eu chamo ela de Flor. Então, nós estamos aí na Alemanha, frente ao castelo que inspirou o Walt Disney, né? E eu falo que foi muito difícil, porque quando a Flávia me conheceu, era exatamente o ano da minha transformação, o ano da minha mudança. E como eu peguei todas as minhas economias e investi na minha formação, durante 2 anos eu fiquei morando na minha sala de reuniões. Então, eu dormia na minha sala de reuniões, e a Flávia, quando me conheceu, também ficava ali comigo na sala de reuniões. Quando a gente começou a namorar, a gente ficava na sala de reuniões, dormindo na empresa, trabalhando, e tudo isso gerou muito resultado. E por isso tem aqui uma frase do Anthony Robbins que eu adoro falar: as mudanças não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões. E depois que eu conheci a Flávia, a gente começou a visitar vários países em busca de transformação, mudança, em busca de estudo de cultura, de comportamento. Fomos até a Grécia, estudamos um pouco sobre os comportamentos daqueles grandes oradores, né, os sofistas. Fomos até a Tailândia, entendemos um pouco sobre a filosofia daquele povo. Fomos até a Índia, fizemos 2 cursos na Índia, foi bem bacana. E lá a gente aprendeu algumas coisas do Oriente, como, por exemplo, a meditação. Meditação essa que não envolve nenhum tipo de religião, não envolve nada místico, simplesmente é uma forma de aumentar a sua percepção, é uma forma de você se concentrar, olhar para si mesmo, né? E os egípcios faziam isso muito bem. Nós também fomos ao Egito entender um pouco mais da história do homem, entender um pouco mais das emoções. Tivemos a oportunidade de conhecer alguns templos egípcios antigos, né, da época dos faraós, e lá tivemos a oportunidade de ver que eles o tempo inteiro falavam sobre emoções, né? E coaching nada mais é do que desenvolver a inteligência emocional, e os egípcios já faziam isso anos e anos. Tivemos a oportunidade, por exemplo, de entrar num templo onde eles faziam iniciações sobre o medo, né? E falavam sobre emoções como o medo, e foi bem emocionante e foi bem interessante para que a gente pudesse desenvolver o nosso próprio método. E foi através do método da Escola de Heróis
que a gente teve uma boa repercussão na imprensa, como, por exemplo, foi no programa da Fátima Bernardes, da Leda Nagli, na Rádio Globo, dentre outros lugares, na Record, e isso tudo gerou uma boa repercussão do nosso trabalho através do método que a gente desenvolveu. Isso fez com que eu ficasse conhecido e pudesse também atender alguns profissionais de alta performance, como, por exemplo, o lutador do UFC, Thiago Marreta, que eu fiz um trabalho bem bacana com ele. Também fiz um trabalho com a Isabel Clark, uma atleta olímpica, e através dos últimos anos a gente vem impactando milhares de pessoas. Só presencialmente já treinamos mais de 10 mil pessoas e online mais de 50 mil através da filosofia da Escola de Heróis, através do método da Escola de Heróis. E assim a gente também pôde ajudar alguns trabalhos sociais. Criamos um curso chamado MUD, que é um curso onde a gente arrecada alimentos e arrecada também dinheiro para poder ajudar algumas ONGs. Então, aqui tem a ONG Favela Mundo, aqui tem a ONG Renato Rodrigues dando pernas aos sonhos, e tivemos a oportunidade também de ajudar a ONG Bola para Frente. Aqui é o tetracampeão da seleção brasileira, Jorginho. Na Copa de 94, ele foi tetracampeão pelo Brasil, e ele criou o projeto Bola para Frente, que é uma instituição, uma ONG, onde a gente ajuda também. E diante disso tudo que eu falei, essa é a nossa missão. E essa missão que a gente tem de desenvolver pessoas, eu vou começar a falar com você agora exatamente qual é a nossa missão e como que a gente desenvolve através do nosso método, que é o coaching, né? O que é coaching? Coaching é exatamente o que passa essa imagem. Às vezes a gente não acha que está perdido, ou às vezes a gente acha que está perdido, e o coach profissional vai ajudar essa pessoa aqui, que na verdade vai ser o cliente, né? A gente chama de coach, a encontrar um foco, uma linha reta, uma luz lá no final dessa estrada. Então é isso que um coach profissional faz. E como que a gente faz isso, né? É muito simples. A gente direciona a pessoa através de uma fórmula. A fórmula aqui do Timothy Galloway, tá? Aumentando o potencial da pessoa, a gente diminui as interferências para atingir o desempenho que a pessoa tanto quer, que a pessoa tanto almeja. Então, só para a gente simplificar, depois a gente vai entrar com um pouco mais de conceitos profundos, mas por enquanto de uma forma bem simples. O nosso cérebro ele tem um lado que é muito racional e um lado que é muito emocional. E quando a gente consegue entrar nesse equilíbrio, a gente toma decisões com menos conflitos e com mais assertividade. Só que as decisões que a gente precisa tomar, geralmente são atrapalhadas pelas nossas interferências, né? Só que as interferências, elas conseguem ser diminuídas se você aumentar o seu potencial. Então, o que é necessário para aumentar o nosso potencial? Ter um objetivo claro e bem definido, isso um coach faz junto com o seu cliente, definir um objetivo de forma muito clara, né? O segundo ponto é identificar as suas próprias qualidades, seus próprios valores. E o terceiro ponto é desenvolver um equilíbrio emocional. E isso vai fazer com que a gente elimine ou diminua as interferências que atrapalham a nossa vida. Interferências, por exemplo, como o medo, né? Você quer trocar de empresa ou você quer fazer uma transição de carreira e fica com medo daquilo dar errado, fica com medo de arriscar, fica com medo de algo novo, do desconhecido. É natural que isso aconteça, né? Isso é uma interferência que pode estar te atrapalhando. A baixa autoconfiança, você acredita que outras pessoas são capazes, ou, por exemplo, um empreendedor, às vezes ele trabalha anos naquela área profissional, ele já desenvolve há muito tempo a sua atuação profissional naquela área, mas quando ele começa a desenvolver um negócio próprio, a autoconfiança cai, porque ele acredita que ele pode, às vezes, vender para outras pessoas, mas às vezes ele não consegue vender para ele mesmo, né? Então, isso é um tipo de baixa autoconfiança. Sem contar com as pessoas difíceis que estão ao nosso redor, que também ficam o tempo inteiro marretando, né? Falando nos nossos ouvidos. Isso faz com que a nossa autoconfiança também caia muito. Isso faz com que a nossa autoconfiança, muitas vezes, deixe a desejar, né? A nossa autoconfiança, às vezes, deixa a desejar, e às vezes uma oportunidade profissional, uma oportunidade, às vezes, que você tem, você deixa passar. Então, isso é uma outra interferência. Uma outra interferência também que acontece é a falta de reconhecimento.
Às vezes você trabalha anos numa empresa e você não é reconhecido. Às vezes você trabalha muito tempo num lugar e você não se sente valorizado e isso acaba com você, a tua interferência aumenta, teu potencial diminui. Aqui é uma relação proporcional. Quanto mais o potencial aumenta, mais a interferência diminui. Mas quanto mais a interferência aumenta, mais o potencial diminui. Então, às vezes, a gente está trabalhando em algum lugar, a gente não se sente crescendo, a gente não sente que está prosperando, que está desenvolvendo e a autoconfiança cai, né? A falta de reconhecimento é muito comum que, às vezes, a gente busca o reconhecimento, a empresa não valoriza, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não valorizam, e às vezes quando a gente busca um apoio de uma pessoa que a gente gostaria que apoiasse, ela vai criticar, ela vai falar que aquilo não vai dar certo. Então a gente deixa a nossa autoconfiança às vezes em baixa por causa desses temas, desses assuntos, né? Outro ponto da interferência é o perfeccionismo ou aquela coisa que a gente tem de nunca estar pronto, sempre falta algo, ainda preciso disso, ainda preciso daquilo, ainda falta alguma coisa, né? Então isso é uma outra interferência que acaba com a vida da gente, isso é muito ruim, isso não é legal, né? Então, diante disso, as interferências vão dominando e vão acabando com a gente, a coisa de tentar impressionar as pessoas, então às vezes a gente precisa tomar uma decisão e ao invés de a gente tomar a decisão, a gente fica com medo do que as pessoas vão falar, medo da crítica, e se der errado, o que vai acontecer, o que vão falar de mim, né? Frustrações passadas também são interferências, como, por exemplo, imagine um empresário que ele começa um negócio, quebra, começa outro e quebra. Provavelmente, a terceira tentativa dele, ele ia dar muito mais certo, porque ele já sabe o que não fazer. Mas as frustrações terminam bombardeando e impedindo que aquela pessoa faça o que deve ser feito. Ao invés de ele abrir uma nova empresa e falar, agora eu tenho menos chance de errar, porque eu já sei o que não deve ser feito. Ele pensa, se eu errei 2 vezes, pode ser que na terceira eu erre de novo. Então, às vezes, pode ser que na nossa vida a gente comece a refletir assim, poxa, agora eu não posso errar. Agora eu tenho que dar um passo onde eu sinta um chão sólido. Então, as frustrações de passados, coisas do passado que a gente não resolveu, e geralmente até os 7 anos de idade, esse passado foi criado, né? Tudo isso que acontece na nossa vida, às vezes, é uma consequência do que foi criado até os 7 anos de idade. Então, às vezes, a gente não consegue dar os próximos passos, mas a gente não consegue olhar para a causa. Então, o ponto aí da interferência é a frustração, é a causa. Às vezes é uma infância ríspida, às vezes é uma educação muito rígida. Tudo isso são interferências que podem atrapalhar no seu processo de autodesenvolvimento de novos resultados, né? Outro ponto são as preocupações. A gente, às vezes, fica planejando demais, pensando demais. Às vezes, a gente acha que não vai dar certo e aí termina não fazendo. Às vezes também tem a questão da procrastinação, que a gente deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, e passam 10 anos e aquele sonho está engavetado, aquele projeto está engavetado. E aí eu te pergunto, você tem algum projeto engavetado? Será que você gostaria de colocar isso à tona e tornar isso realidade? Exatamente o processo de coaching vai te ajudar nisso, né? Então, projetos engavetados também são interferências e crenças limitantes. Crenças limitantes como, por exemplo, quem é bom já vem de berço, né? Isso não serve para mim, eu não consigo, isso é para outras pessoas. Então, tudo isso são interferências que inibem o nosso potencial. Então, a gente aumenta o potencial, diminui as interferências para poder chegar no desempenho que a gente quer. E o que o coaching vai fazer? Foco, habilidades e resultados, né? Então, o processo de coaching é um processo com 12 sessões. Geralmente, essas sessões são semanais ou quinzenais e elas duram em torno de 1 hora a 1h30. E, através desse processo de coaching, você faz uso de ferramentas e de técnicas através de um bate-papo com a pessoa, onde intensamente a pessoa acessa o inconsciente, acessa poderosos recursos emocionais e passa a ter mais foco, mais habilidade, mais resultados. Inúmeras pesquisas são feitas ao redor do mundo sobre a efetividade do processo de coaching e realmente é disparado a melhor técnica dentro do ambiente empresarial e dentro do ambiente pessoal também para tomada de decisões e para a solução de conflitos. Um exemplo muito simples aqui
e muito poderoso é o exemplo do Pablo Tufano, diante disso que a gente falou agora. A gente falou sobre potencial, interferências e desempenho. O Pablo Tufano é um designer e um cara de marketing com uma capacidade incrível. Só que ele trabalhava na Globo.com e ele inibia completamente o seu potencial porque ele achava que ele não poderia empreender, que ele não conseguiria empreender. E depois que ele aumentou o potencial, fez um plano de ação, desenvolveu isso através da Escola de Heróis, criou um passo a passo, ele conseguiu sim se inserir nesse mercado de coaching. E hoje ele faz o próprio site, porque ele é designer, ele desenvolve a própria estratégia de marketing, porque ele é um cara de marketing, e com isso ele conseguiu aí, através do seu trabalho como coach de relacionamentos, ele conseguiu desenvolver um trabalho de curso online e hoje ele conseguiu aí ajudar centenas de mulheres a melhorarem os seus relacionamentos afetivos. Isso daqui é um outro exemplo de herói da Escola de Heróis, e aí eu deixei bem claro o que é aumentar o potencial, definir um objetivo, diminuir as interferências como medo, a procrastinação, para atingir o desempenho que a gente tanto deseja. E o que eu quero falar com você agora ainda não são os passos. Eu vou te dar os 4 passos, como eu prometi, né, o meu comprometimento lá no início, mas antes de dar os 4 passos, eu quero te dar 5 razões. 5 razões simples e poderosas para poder você se tornar um coach profissional. Então, eu vou te dar aqui 5 razões. A primeira razão é: coaching é uma ferramenta de foco, de inteligência emocional, de comunicação e de planejamento. Então, existem outras ferramentas, outras técnicas que trabalhem esses 4 pilares, mas às vezes eles trabalham de forma isolada. O coaching vai trabalhar de forma cíclica, vai trabalhar de forma unida esses 4 pilares, né? Vai trabalhar em paralelo os 4 pilares. Então, o coach vai trabalhar foco. Então, uma das coisas que a gente mais precisa na vida profissional é foco. Vai trabalhar a inteligência emocional. Então, às vezes, você precisa tomar uma decisão na vida profissional, mas às vezes alguma questão na vida pessoal está te atrapalhando e você nem sabe, porque o coaching vai trabalhar no teu inconsciente. Vai aumentar a tua capacidade de comunicação, então você vai conseguir se vender mais, você vai conseguir desenvolver um melhor discurso e vai trabalhar o teu planejamento. Então, você pode utilizar isso para se tornar um coach profissional ou você pode utilizar essas técnicas para poder se tornar um ser humano melhor ou para se tornar um profissional melhor. Então, a primeira razão é uma ferramenta que une várias técnicas e várias ciências e isso faz com que você tenha resultados realmente extraordinários e muito mais rápidos. Como é o caso do Bruno Brasil e da Daniele Brasil, eles são casados, cada um trabalhava numa área diferente, em empresas diferentes. O Bruno trabalha com TI, a Daniele trabalha com RH, e depois que eles fizeram a Escola de Heróis, a Daniele foi promovida na sua própria empresa, porque ela começou a implementar as técnicas de coaching dentro do ambiente de trabalho. E o Bruno Brasil, ele trabalhava numa grande empresa, não estava feliz lá, ele saiu e hoje ele trabalha numa outra empresa, uma multinacional. O sonho da vida dele era trabalhar com inteligência artificial. Ele passou a perceber que inteligência artificial, TI, não são máquinas, não são computadores, são pessoas. Então, as técnicas de coaching são técnicas de liderança e de gestão de pessoas que você pode aplicar em qualquer lugar da sua vida. Então, a melhora no processo de coaching é instantânea. Então, a primeira razão é essa. A segunda, quando você ama o que você faz, você produz mais e tende a ganhar muito mais. Não sei se está acontecendo com você, mas tem pessoas, às vezes, que estão numa empresa e estão infelizes naquilo que fazem. Não se sentem realizados. E, às vezes, não é o salário. Às vezes, é a falta de realização. Às vezes, a pessoa tem um bom salário, mas não está realizada. Às vezes, também, a pessoa dá muito duro, né? Uma vida inteira de esforço e não atingiu os resultados necessários. Às vezes, também, pode ser que a pessoa até trabalhe com o que ela goste, mas ela quer crescer e quer ajudar mais gente, quer ajudar mais pessoas. Então, quando você ama o que você faz, você produz mais e tende a ganhar mais, que é o caso da Licília. Licília, uma heroína, aluna da Escola de Heróis, ela deixou um cargo de liderança na área de gestão de pessoas para se dedicar à consultoria de negócios. E ela tomou a decisão porque uma vez eu perguntei para ela, o que faz o seu filho feliz? E ela falou, o meu filho fica feliz quando eu vou brincar com ele. Só que nos últimos meses eu chegava em casa
E eu falava, filho, vamos brincar? E aí o filho falava, mãe, mas você está tão cansado que você não vai ter energia para brincar comigo. E é assim como ela se sentia. Ela não estava feliz no lugar onde ela trabalhava e ela conseguiu desenvolver o seu próprio negócio e empreender através da sua empresa. Então, quando você ama o que você faz, você ganha mais, você se torna mais feliz e mais realizado, sendo mais bem remunerado, tá? Terceira razão, levar pessoas a transformações físicas, emocionais, financeiras, se sentindo útil e protagonista do seu trabalho. Não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas às vezes numa organização, principalmente quando a empresa é muito grande, você não é notado. Então, às vezes, a gente acha que o nosso trabalho não foi útil. Às vezes, a gente olha achando que a gente é um número, né? Que a empresa está olhando para a gente como um número e não como um profissional dedicado. E no processo de coaching, você vai poder fazer coaching individual, você vai poder fazer coaching em grupo e você vai ver nitidamente a mudança, a transformação das pessoas. Principalmente porque a gente trabalha a parte emocional. E quando a gente trabalha a parte emocional, a gente começa a perceber biologicamente a transformação das pessoas. Como que as pessoas mudam fisicamente, né? Assim como o caso do Fábio Magalhães. Como você pode ver aqui, ele até saiu na Men's Health, saiu uma reportagem dele, ele deixou a gerência de marketing de uma companhia, cuidou de sua saúde, ele emagreceu e hoje faz inúmeras pessoas emagrecerem e terem mais qualidade de vida através das técnicas que foram ensinadas na Escola de Heróis. O Fábio Magalhães hoje implementa isso com outras pessoas no seu dia a dia, ajuda pessoas a fugirem, né? Ou melhor, largarem a obesidade mórbida, que é a causa de muitas doenças. Então, o que eu estou falando aqui é que você, como coach, você pode atuar em várias áreas como coach, mas você vai ver uma melhora contínua e integrativa. Às vezes a pessoa tem uma questão dentro do ambiente de trabalho que aquilo está fazendo com que a saúde dela acabe. Às vezes a pessoa começa a fazer um processo de coaching, destrava a questão profissional e a área pessoal, a saúde, né? Tudo muda, tudo ao redor dela começa a mudar. Então, agora eu vou te dar uma quarta razão para você se tornar um coach profissional. Você não vai começar do zero. Você vai utilizar seus conhecimentos, suas habilidades e suas experiências. Então, a gente tem inúmeros alunos aí que já trabalhavam em determinada área e utilizaram, depois da Escola de Heróis, as ferramentas de coaching para poder atuar no seu dia a dia, para poder complementar as ferramentas que já tinham anteriormente. Isso dentro de uma empresa. E aqueles que decidiram se tornar coaches profissionais podem pegar, ou começaram a pegar essas ferramentas que eu passei na Escola de Heróis e começaram a utilizar as ferramentas e os conhecimentos que já tinham, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que fizeram transição de carreira e começaram a contar sua história de transição de carreira e ajudaram pessoas a fazer transição de carreira. Tem pessoas, por exemplo, que eram professores universitários, que colocaram isso dentro das suas aulas, dentro do seu dia a dia, começaram a transformar as pessoas que estavam ao seu redor através das ferramentas e técnicas de coaching. Assim como o caso da Ludmila Brum. A Ludmila Brum, quando ela chegou até mim, ela falou para mim que ela morava em Nova York, ela trabalhava num banco, né? Então, após o falecimento do filho dela, ela perdeu um filho muito novo, um acidente de moto, ela desenvolveu um programa chamado Programa Vida e ela já ajudou centenas de pessoas a superarem o luto da perda de um ente querido através do Programa Vida. Então, ela pega técnicas de coaching e aplica isso em pessoas que estão vivendo luto, né? Então, isso daí é um outro caso aí de sucesso de uma outra heroína. A Ludmila não só trabalha como coach, como também ela criou uma ONG para ajudar pessoas a se desenvolverem, né? Ela trabalha lá com crianças e trabalha com pessoas também que perderam entes queridos. Então, aqui mais um exemplo. E aí vai a quinta razão para você desenvolver um processo de coaching e conseguir aí fazer uma formação e começar a atuar como coach profissional. A quinta razão é que é um baixo investimento e é uma alta flexibilidade na carreira. Eu não sei se faz sentido para você, mas quando você abre uma loja, por exemplo, o investimento é muito alto,
o nível de estresse é muito grande e você vira dependente, né? Você fica dependente do seu negócio, né? Então, você não tem a flexibilidade e o tempo que você gostaria de ter. Se você também investir no negócio, às vezes o investimento é muito alto e às vezes o retorno demora muito mais do que te prometeram ou do que você previu. Então, no mercado de coaching, o investimento é baixo e existe uma alta flexibilidade. Assim como o Fábio Vergles. O Fábio, ele trabalhava numa multinacional, hoje ele atua ajudando pessoas a alavancar seus resultados e suas profissões. Então, ele trabalhava numa multinacional na área de RH e hoje ele cuida de carreiras de pessoas que buscam o Fábio para poder melhorarem sua vida profissional. E diante disso tudo que a gente falou, eu gostaria de saber se você se identifica com algumas dessas perguntas, ou com uma, ou com mais de uma. Você quer dar um passo na sua carreira, mas chegou em um momento que pensa, eu não posso mais errar? Você se sente incompleto no seu trabalho, pois gostaria de ter um propósito maior, não só o financeiro, mas um propósito maior? Você já viu pessoas que tiveram menos formação que você e estão ganhando mais do que você? Você gostaria de ter mais flexibilidade, mais tempo para você e para sua família? Você gostaria de ajudar pessoas a aumentarem a performance e se sentirem mais realizadas? Você gostaria de transformar os seus sonhos em planos realizáveis? Se você se identificou com alguma dessas perguntas, eu te pergunto, então, por que você ainda não está trabalhando com o que ama e sendo bem remunerado por isso? E a resposta para essa pergunta é uma resposta muito simples. A resposta são 4 armadilhas. São 4 armadilhas que te impedem de desenvolver aquilo que você gostaria de desenvolver. As 4 armadilhas são o medo de arriscar e achar que precisa estar perfeito para começar. E esse talvez seja um dos grandes erros de um coach profissional. Eu vejo que tem pessoas que se formam em coaching, falam que são coaches profissionais e continuam aqui, ó, que nem nessa foto, buscando perfeccionismo, achando que nunca estão preparadas. Nós tivemos já na Escola de Heróis, e 20 a 30% dos alunos, né, que querem ser coaches profissionais já estudaram em outras escolas. Nós já tivemos pessoas que investiram 50, 60 mil reais nas suas formações e às vezes fazem a Escola de Heróis só o módulo 1 e começam a trabalhar e alavancar como coaches profissionais simplesmente porque a gente faz com que a pessoa se enxergue como ser humano. E ser humano não é perfeito. A gente não tem que esperar tudo ficar perfeito para começar. A gente tem que começar e depois corrigir a rota. E dá mais alguns passos e corrige a rota. E melhora mais um pouco. E vai se desenvolvendo e vai melhorando mais um pouco. E é assim que você vai se desenvolvendo como coach profissional. Não deixe essa armadilha do perfeccionismo pegar você. Outra armadilha. Achar que vai começar do zero e vai demorar muito para ganhar dinheiro. Isso é uma outra armadilha. Você, às vezes, quer fazer uma mudança na sua vida profissional e você acha que não vai conseguir ou você acha que vai demorar muito tempo. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você, hoje, tem a mesma maturidade do que você começou a sua carreira ou você, hoje, tem uma maturidade muito maior? Hoje, você tem uma maturidade muito maior. Se você tem uma maturidade maior, você não vai cometer erros que você cometeu desde o início da sua carreira. Faz sentido isso para você? Então, diante disso, você vai acelerar os seus resultados de acordo com a sua própria maturidade. As pessoas, quando chegarem e falarem com você, elas vão criar uma credibilidade muito maior do que quando você começou a sua carreira, porque hoje você tem muito mais experiência. Então, você não vai começar do zero. Você vai juntar suas experiências, sua credibilidade, sua reputação, principalmente no mercado que você já atua, e você vai começar a atuar no novo mercado ou no próprio mercado que você atua com novas ferramentas, que são as ferramentas de coaching. Portanto, você não vai começar do zero e você não vai demorar tanto tempo assim para ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar aqui um passo a passo do tempo que você vai demorar e também como que você faz para fazer essa transição de carreira de forma segura e de forma saudável, ok?
Uma outra armadilha é a sensação de estabilidade. O primeiro ponto que eu quero falar é: existe estabilidade ou estabilidade é uma busca constante que a gente nunca vai, de forma alguma, encontrá-la? Será que estabilidade não é um sonho dos nossos pais para a gente, ou talvez de pessoas próximas que gostam da gente? Faz sentido que muitas vezes os pais falam que não, ou às vezes as pessoas que estão ao seu redor te criticam, talvez não seja para te colocar para baixo, mas para te proteger? E se é para te proteger, é porque essas pessoas querem te ver bem, querem te ver feliz, e você precisa se ver bem, se ver feliz. Então, às vezes, você não tem estabilidade, mas se você tem realização, você vai atingir uma maturidade que você vai passar daquela estabilidade que você planejava para você. Então, o que eu quero passar aqui para você é que a estabilidade simplesmente é uma busca, ela não existe. Nem a estabilidade financeira dentro de um cargo público existe. Por quê? Porque de uma hora para outra pode acontecer o que acontece hoje, os salários atrasarem, pode acontecer de um aborrecimento ser tão grande que vai afetar, às vezes, não a tua vida financeira, mas vai afetar a tua saúde, vai afetar o teu dia a dia emocional. E aí você perdeu a estabilidade. Você não tem estabilidade de um lado nem de outro. Então, o que eu quero passar aqui é: existe um passo a passo para você aprender a lidar com o risco, com o novo. E eu vou falar um passo a passo seguro e sólido, ok? Mas não fique nessa armadilha da estabilidade. Tem um outro ponto também da estabilidade, que a pessoa às vezes tem o medo de trocar o certo pelo duvidoso. Mas o que é o certo? Se você hoje trabalha em algum lugar onde você não está feliz, isso é certo? Então, o que é trocar o certo pelo duvidoso? Essa é a pergunta e a reflexão que nós devemos fazer quando vamos tomar alguma decisão, principalmente profissional, tá? Outra armadilha que eu preciso que você verifique que você pode estar caindo é achar que fazendo do seu jeito você vai gastar menos e vai ter mais resultados. E eu falo para você, não existe nada melhor do que seguir alguma pessoa que já tenha tido resultados em direção àquilo que você quer ter de resultados. Porque essa pessoa já viveu tudo aquilo que você pode viver, já pisou naquele terreno, sabe o lado onde está minado, sabe o lado onde está seguro. E às vezes a gente acha que fazendo sozinho a gente vai conseguir. Eu dou muita mentoria para coaches que querem se profissionalizar. E o que eu percebo é que cada coach que se forma, a pessoa esquece a apostila, a pessoa esquece o que foi falado e tenta fazer do próprio jeito. Pode ser que dê certo? Pode ser, mas isso vai levar muito tempo e você vai gastar muito mais. Quando você já tem um método pronto, já tem uma pessoa que já passou por aquilo, você pega um atalho, e é um atalho seguro. Então, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente quebra a cara. O que a gente vai falar aqui é um passo a passo como que você vai conseguir um sucesso de uma forma muito mais rápida e de uma forma bem segura, ok? Então, o que eu vou falar aqui agora é o que eu prometi para você. 4 passos simples e seguros para você atuar como coach profissional e para você ser bem remunerado. E o que eu vou falar é exatamente igual a essa figura, igual a essa imagem. É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez. Você subir um degrau, sinta se você realmente vai subir o próximo, se sinta pronto e aí sim você vai dar o próximo passo e vai se desenvolvendo, tá? Então, os 4 passos são os seguintes. O primeiro passo: como se destacar no mercado de coaching, fazendo o que você ama e sendo reconhecido até mesmo pelas pessoas que te criticam. E aí eu vou falar sobre as pessoas que te criticam. Será que as pessoas que te criticam, elas falam isso para o seu mal? Ou melhor, qual a intenção delas te criticarem? É te ajudar, é te proteger, é te envolver. Só que aí vem um ponto muito interessante, que é a mudança de mindset. Às vezes a gente não toma decisões esperando que as pessoas vão mudar, né? A gente se comporta como um candelabro, como uma vela, só que hoje já existe a lâmpada de LED. E aí eu te pergunto, você vai continuar pensando como um candelabro ou você está pensando como uma lâmpada de LED? A diferença é muito simples. Pessoas que pensam como um candelabro são pessoas que tentam mudar as pessoas que estão ao redor o tempo inteiro.
ou passam uma vida esperando que elas mudem, que elas façam algo diferente. E pessoas que pensam como uma lâmpada de LED é só uma metáfora de um pensamento moderno, um pensamento ligado ao contribuir, ligado ao servir, simplesmente escutam o que as pessoas que estão ao redor estão falando, incluem essas pessoas, contribuem com elas e seguem o seu foco. Então, a melhor forma não é querer mudar as outras pessoas, é você mudar. Porque as mesmas pessoas que te criticam são as pessoas que vão dar um tapinha nas suas costas quando você der certo ou quando você tiver resultados. O que eu quero passar para você aqui de uma forma bem simples é: a mudança não está no externo, está no interno e vai acontecer e contagiar o externo. Uma mudança interna tem como consequência uma mudança externa. É apenas uma consequência. Então, a primeira coisa é uma mudança de mindset, uma mudança da forma de você pensar. É uma forma de pensar um pouco diferente. Não é olhar só para si, não é ser egoísta, porque prosperidade é agregar valor à vida dos demais e é seguir o seu foco. E para que você se torne um coach profissional, é necessário 3 pilares. O primeiro pilar, inteligência emocional. Quando você trabalha a sua própria inteligência emocional, você evolui e você evolui as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa voltar ao passado e descobrir o que nem sabe que sabe. O coaching vai fazer isso com você. A formação em coaching vai fazer isso com você. Buscar a sua inteligência emocional para poder você aprender a lidar melhor com você mesmo, se conhecendo e conhecer as pessoas e desenvolver pessoas. E daí vem o segundo pilar, a visão de negócios. Um coach profissional precisa entender bem de inteligência emocional, porque qualquer negócio tem pessoas, mas além de pessoas tem processos, e os processos precisam estar bem definidos. Então você precisa de uma boa visão de negócio para poder desenvolver. E isso, uma boa formação também vai trabalhar isso em você, uma boa formação em coaching, ok? E o terceiro ponto é uma percepção ampliada. Um coach profissional precisa trabalhar a sua própria inteligência emocional, se desenvolver para começar a desenvolver outras pessoas, para começar a desenvolver novos negócios. Precisa ter uma visão do próprio negócio, da sua própria carreira. Precisa ter sucesso na sua própria carreira. E aí também desenvolver outros negócios e fazer sucesso com outras pessoas e ter sucesso com outras empresas e outros negócios. E como que você faz isso tudo? Através do pilar da percepção ampliada. O que eu chamo de percepção ampliada? E agora vamos explicar de um jeito simples aquilo que eu demoraria talvez muito tempo explicando. A percepção ampliada é a sua capacidade de ir além do certo e do errado. Quando você, por exemplo, faz coaching numa empresa que tem 2 ou 3 irmãos brigando, ali o certo e o errado não está em jogo. O que está em jogo é a família, que veio antes da empresa. Mas a empresa está sendo destruída, como consequência destrói a família e como consequência destrói os indivíduos. Você consegue perceber que é um processo em cadeia? Então, diante disso, qual é a tua percepção ampliada? A tua percepção ampliada é fazer com que as pessoas não discutam por uma razão, mas discutam para ter harmonia, discutam para ter foco, discutam para o resultado comum. Percepção ampliada é: eu olho para os meus desafios, eu olho para o meu passado e eu percebo de uma forma ampliada que eu posso ir além desse passado, que eu tenho um livre-arbítrio para poder fazer escolhas mais assertivas. Então, isso é percepção ampliada. Um coach profissional precisa se desenvolver, seja através da meditação, através do autoconhecimento, seja através de fazer coaching com ele mesmo, para poder fazer coaching com outras pessoas. Então, esses são os 3 pilares de um coach profissional. Percepção ampliada, visão de negócio e inteligência emocional. E um coach profissional, ele pode e deve atuar em diversas áreas. Como, por exemplo,
você pode trabalhar como coach de vida e atender carreira, saúde, emagrecimento, aposentadoria, finanças pessoais. Coach, por exemplo, para mulheres que querem se casar e você organiza a vida delas. Coach de relacionamentos para solteiros, gravidez, né? Relacionamentos, concursos, né? E você pode utilizar isso na tua área religiosa também. Quando eu falo aqui de coaching espiritual, não estou falando da nossa formação, porque a nossa formação não tem nenhum tipo de religião, nem nada místico. A gente trabalha muito focado na ciência, na psicologia, tá? Principalmente a psicologia positiva. A gente trabalha técnicas de constelação familiar, de programação neurolinguística. A gente trabalha várias técnicas focadas na ciência. Mas, às vezes, a gente forma alguns coaches, por exemplo, que o cara já é pastor evangélico, ou, às vezes, o cara é um padre, ou, às vezes, ele trabalha num encontro de casais numa igreja. Então, você pode utilizar essas técnicas também na área da espiritualidade. E você pode atender na área de vida de uma maneira geral, tá? Então, quanto que você pode cobrar como coach profissional? Você, se formando como coach profissional, você pode cobrar de 100 a 500 reais durante 1 hora de atendimento, cada sessão de 100 a 500 reais. Quanto que é o investimento no processo? As 12 sessões, de 1.000 a 5.000 reais. Você pode atender em grupo, você pode atender individualmente e existem várias formas de você atender, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Você pode ser coach de negócios e você pode desenvolver pequenas empresas, você pode desenvolver aí profissionais autônomos, profissionais liberais, marketing, aumento de vendas, empreendedores, né? Empresários. Você pode ser um coach de negócios, trabalhar o relacionamento dos sócios, equilíbrio de vida e negócios. E você vai aí fazer um investimento por sessão, né? Você pode cobrar, eu não estou falando aqui o quanto que a gente cobra, estou falando quanto você pode cobrar e quanto você pode ganhar como um coach profissional, de 250 mil reais, e você pode cobrar no processo de 12 sessões um investimento de 2.000 a 10 mil reais, tá? No caso, você também pode ser um coach executivo, onde a empresa te contrata para fazer o trabalho. Então, se uma empresa te contratar para fazer o trabalho, você vai ter aqui o desenvolvimento de competências, você pode trabalhar com equipes, você pode trabalhar a comunicação, adaptação cultural, fusão e aquisições, gestão de conflitos. O investimento da sessão é de 300 a 2 mil reais e o investimento do processo de 3.500 a 20 mil reais. É isso que uma empresa pode te pagar para você fazer um trabalho ou individual ou coletivo dentro de uma empresa. Estou falando aqui de uma maneira geral, a média de mercado de quanto que um coach profissional cobra. Dependendo da experiência, você pode cobrar um pouco mais, um pouco menos. Dependendo da sua história, você pode cobrar um pouco mais, um pouco menos. E aí vem a grande questão, né? Como é que você faz para poder se desenvolver? Você pode ter um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso, e isso é para tudo. E eu falo para você, o primeiro ponto para você se tornar um coach profissional, eu diria que é trabalhar a sua própria inteligência emocional através de uma formação em coaching. Então, na formação, você vai definir suas crenças, ver quais as crenças que te limitam, quais as crenças que te impulsionam. Isso vai fazer com que você aumente o seu potencial, você vai criar um plano de ações e você vai chegar aos resultados que você tanto quer. Se você quiser, de outra forma, fazer a mesma coisa que você faz todos os dias, você vai continuar acreditando nas mesmas coisas que você faz todos os dias, o teu potencial vai continuar do tamanho que sempre teve. As ações vão ser as mesmas e os resultados provavelmente vão ser os mesmos. Talvez, se você não estiver satisfeito com seus resultados hoje, você possa estar buscando só mudar as suas ações. Só que você não consegue perceber, às vezes, que o ponto de partida são as crenças. E quando você vai nas crenças, quando você vai na origem, tudo isso muda. E essa é a base de todo o processo de coaching que eu falei no slide anterior. Tanto o coaching de vida, coaching de negócios, quanto o coaching executivo. O que a gente trabalha, basicamente, é mudança de crença naquilo que a pessoa acredita. Um exemplo muito simples. Se você perguntar para uma pessoa, assim, um autônomo, quanto que você cobra? X. E quanto que o mais caro do mercado cobra? 10x. O que te impede de você cobrar pelo menos 2x? Você não precisa cobrar 10 vezes a mais, mas o que te impede de cobrar o dobro? Já que o mais caro são 10 vezes a mais. Aí vem as crenças.
eu não estou preparado, porque fulano tem uma experiência, porque a marca... Isso diminui o potencial, porque a crença está sendo impeditiva. Se a pessoa muda a ação, se ela, por exemplo, cria uma forma de desenvolver sua marca pessoal, seu marketing, os resultados começam a mudar, ela muda a crença, as pessoas começam a procurá-la, ao invés dela procurar as pessoas, e você aumenta o potencial e muda as ações e traz resultados extraordinários. E esse é o ciclo virtuoso de qualquer atividade, qualquer coisa que a gente faça na vida. E no processo de coaching, a gente faz uma engenharia desse ciclo. Na verdade, a gente faz uma reengenharia. A pessoa está andando, às vezes, num certo condicionamento, num certo jeito, e o coach está ali ao lado, mostrando, direcionando uma nova possibilidade, a pessoa muda de direção e passa a ter novos resultados, resultados extraordinários. Então, uma outra coisa que é importante aí, ainda no primeiro passo, é você olhar essa figura. O que é essa figura? Isso daqui é um camarim, né? Se você pegar uma banda de rock, ou uma banda de samba, ou uma banda, como qualquer banda, ela tem um set list do show, ela tem as músicas prontas, e toda noite ela toca aquelas mesmas músicas. Vamos pegar um cantor, pense em algum cantor que você gosta, muito famoso, assim, que já tem uma carreira consolidada. Quando ele monta a turnê, às vezes é um ano que ele toca as mesmas músicas toda noite, toda vez que ele vai fazer o show. Só que o show é o mesmo? Não, o show não é o mesmo. Só que existe um método, algo que dá certo. Da mesma forma, uma peça de teatro. Você vai numa peça sexta, sábado e domingo, são peças completamente diferentes, embora o texto seja o mesmo, embora a história seja a mesma. E no coaching é a mesma coisa. O que você precisa seguir? Um método. Um método. As pessoas, quando começam a ouvir falar de coaching, passam a seguir várias pessoas nessa área. Inclusive, tem vários falsos gurus falando que são gurus. Eu não me intitulo nem mestre, nem guru, eu me intitulo um coach profissional, eu sou apenas o profissional que está ao lado da pessoa, quem faz todas as mudanças é a pessoa, eu só direciono os meus clientes para fazerem mudanças, então eu sou ali aquela pessoa que direciona. E o que eu quero passar para você é, não se iluda com tudo que falem para você. Às vezes a gente começa a se empolgar e começa a seguir 10, 20 coaches diferentes e cada um tem um jeito de fazer. E o que eu oriento você aqui agora é que você escolha um método e siga esse método até o final. Porque esse método já foi testado, já foi validado e já tiveram várias pessoas que foram impactadas por esse método. Então, primeira coisa, método. Segunda coisa, cliente. E você deve estar se perguntando, poxa, como é que eu faço para captar cliente? Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou falar que é mais simples do que você imagina. E uma outra coisa que você precisa são referências. Quem é a tua referência? Quem é que você segue? Né? Quais são as pessoas que estão discutindo sobre esse tema? É muito importante você estar ao lado de pessoas que tenham a mesma intenção que você, que tenham os mesmos objetivos que você. Quando você tem uma referência, você olha para essa referência e copia essa referência. Isso é uma forma de você chegar mais próximo do resultado que você gostaria de ter. É como se fosse um espelho, como se fosse esse espelho aqui desse camarim. Quando você olha nesse espelho, você vê do outro lado uma referência, se espelhe nessa referência, você vai desenvolver bem os seus resultados. E como se destacar no mercado de coaching? O mercado de coaching é um mercado que, no Brasil, na minha opinião, ele está apenas começando. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos existem 40 mil coaches. Nos Estados Unidos, 40 mil coaches para 1 milhão de pessoas. No Brasil, existem 40 coaches para 1 milhão de pessoas. Perceberam? Então, 40 mil coaches para 1 milhão de pessoas. No Brasil, 40 coaches para 1 milhão de pessoas. Então, é um mercado praticamente virgem que está crescendo e se desenvolvendo. E quem vai se destacar no mercado? Se destaca quem se especializa e quem empreende de verdade. Essa história de que não existe mercado, de que é muito complicado, as pessoas fazem isso com tudo e eu não concordo. O que eu concordo é, se você se especializar e se você empreender, você vai se destacar. E aí eu vou contar uma história aqui que está nessa foto,
Eu até queria tirar aqui para você ver a foto melhor. Essa foto aí é a foto de Dubai, aqui é o Burj Al Arab, é um hotel, considerado o hotel mais famoso do mundo e o hotel mais luxuoso do mundo. E eu fui até esse hotel tomar um drink com a minha esposa e quando cheguei lá, eu percebi que tinha uma cachaça brasileira. E essa cachaça brasileira custava R$ 600 uma dose de 30 ml. R$ 600 uma dose de 30 ml. E aí eu te falo, por que essa cachaça no Brasil ela não custa R$ 600 uma dose de 30 ml? Porque talvez nesse ambiente aqui, em primeiro lugar, no cardápio era a única cachaça, então ela era especializada, só tinha aquilo. Era uma bebida tipicamente brasileira. Então ela já se diferenciava por ser uma bebida especializada. Segundo ponto, provavelmente o empreendedor, o cara que criou essa cachaça, ele foi buscar esse mercado. Então ele não ficou sentado, ele criou oportunidade. Então, eu estou te contando isso porque a gente tem o nosso valor. E às vezes a gente não está no lugar certo para que as pessoas nos valorizem. E como é que as pessoas vão nos valorizar? Quando a gente é especializado em alguma coisa. Você precisa se especializar, né? O cara é coach de relacionamento, ele é uma referência em relacionamento, ele só faz isso. As pessoas vão lembrar de quem? Daquela pessoa. O outro só trabalha com coach de emagrecimento, ele é especializado naquilo. Quando alguém precisa emagrecer, quem vai procurar? Aquela pessoa. Então, esse é o ponto. Se você se especializa e você gera qualidade no teu trabalho, as pessoas vão lembrar de você. Mas você precisa empreender. Você precisa levantar e ir atrás dos seus clientes. Isso se chama empreender. Empreender quer dizer realizar. E para realizar, é necessário sair da cadeira e se desenvolver e gerar prosperidade para as pessoas através do seu trabalho. Então, quais são as formas de remuneração de um coach profissional? Existem 4 formas que um coach profissional trabalha e ele se remunera. A primeira forma são os clientes individuais. Você pode ter na sua agenda clientes individuais e atender ali cada sessão em torno de 1 hora a aproximadamente 1h30. Você pode atender grupos, colocar 10, 20, 30, infinito de pessoas, ou online ou presencialmente, e atender um grupo específico. Por exemplo, tem uma coach que ela tem um grupo de WhatsApp, então ela faz uma sessão individual, ela cobra R$ 300 e ela cobra uma mensalidade de R$ 100 por um grupo de WhatsApp. Ela tem 4 grupos de WhatsApp, 200 pessoas em cada grupo. Então, imagine quanto que ela deve faturar. Isso é uma outra forma de você desenvolver um grupo. Uma outra forma de desenvolver um grupo é pessoas que querem atingir suas metas e são empresários. Você cria um grupo de empresários e faz esse trabalho. Outro exemplo, pessoas que querem fazer uma transição de carreira. Você coloca 5 pessoas e faz um trabalho de coaching em grupo para elas atingirem isso. É um grupo específico. Isso é a segunda forma de você atender como coach, se remunerar como coach profissional. A terceira forma é você atender empresas. Você pode atender executivos, como você pode atender grupos e empresas. Você pode atender a liderança, você pode atender a parte de vendas, você pode atender a um departamento específico, que pode ser a sua especialidade, TI, logística, não importa. Você vai trabalhar fazendo treinamentos, né? E você vai trabalhar também fazendo coaching individual com algumas pessoas de uma empresa. Você vai até a empresa e a empresa te contrata. E o outro ponto é você criar um produto online. Você cria um produto online e através desse produto online as pessoas vão até você e você começa a vender através de métodos, né, de marketing digital. Então, você cria uma estratégia de ir até as pessoas, depois as pessoas vão até você através de indicações ou através da sua própria divulgação. Você vai perceber que é possível você criar um produto online e se remunerar como coach. E aí, só para poder a gente formar aqui aquele fixo mensal que é importante, né? Como é que você vai trabalhar e como que você vai se remunerar como coach profissional. Então, por exemplo, clientes individuais. Se você atender 10 clientes individuais que paguem R$ 400 por mês,
né? Você ganha R$ 4.000 só dos 10 clientes individuais. Lembrando que são 10 horas por semana, aproximadamente, que você vai trabalhar, ok? 1 hora para cada cliente, ok? A forma de trabalho, coaching grupo, 20 pessoas pagando R$ 100. 20 pessoas no seu grupo ali de coaching pagando R$ 100. Quanto que você vai ganhar? R$ 2.000, ok? Empresa, se você atender uma empresa naquele mês pagando 4.000, quanto que você vai ganhar? 4.000. Produtos online, incalculável. Você cria uma máquina de vendas para poder fazer uma renda passiva para você. Simplesmente você coloca um curso online, cria divulgação de campanha e depois de criar a divulgação de campanha, as pessoas compram o seu curso, você vai capitalizando e monetizando todos os dias da sua vida, então se torna incalculável. Só somando os 3 primeiros, se você tiver 10 clientes como coach individual, se você tiver um grupo de 20 pessoas funcionando e rodando, e se você tiver uma empresa atendendo por mês, você tem aí em torno de R$ 10.000 fixos mensais. E é lógico, no início existe um esforço maior para você ter mais visibilidade, que eu vou te mostrar como fazer. Depois, as indicações vão fazer com que você tenha agenda lotada o tempo inteiro. E como é que você faz para captar esses clientes? Como é que você faz para ter clientes pagantes, né, de coaching? Bom, eu vou explicar para você aqui de forma bem simples como é que funciona. Você gera algum tipo de conteúdo gratuito na tua área ou na tua especialidade. Depois de gerar o conteúdo gratuito através de um artigo, ou através de um vídeo, ou através de um podcast, você vai, depois disso, chamar as pessoas para dar uma live ou fazer uma palestra. Você vai fazer uma live, você vai fazer uma palestra e você vai levar as pessoas para uma sessão de entrevista. Nessa sessão de entrevista, você vai fechar o processo de coaching. Depois que você já tem algum tempo fechando o processo de coaching, essas pessoas, esses clientes vão indicar novas pessoas e através das indicações você faz a sessão de entrevista, que é uma sessão gratuita, e através dessa sessão de entrevista você fecha o processo de coaching. Então, o que você pode perceber é que é importante que você crie visibilidade através de ferramentas de marketing para poder depois você fazer a entrega do processo de coaching. E qual é o maior erro que os coaches costumam cometer? Os coaches geralmente estão preocupados com a entrega e esquecem de se tornarem visíveis. E qual é realmente o grande destaque da Escola de Heróis, que é a nossa formação em coaching? A gente trabalha a visibilidade e a gente trabalha a entrega. Eu ensino o coach a criar visibilidade, a criar ferramentas de marketing, a criar ferramentas de vendas e depois eu faço com que ele entregue. Isso a gente faz em todos os nossos módulos, até a pós-graduação, mas se você quiser também, você pode fazer apenas o módulo 1 e no módulo 1 você já tem aí acesso a essa sessão de entrevista matadora, onde você coloca ali na tua frente 10 pessoas, faz a sessão de entrevista e provavelmente você vai fechar muitos clientes nessa sessão de entrevista, porque existe um método, existe um jeito de fazer, existe um jeito que dá certo. Então, esse foi o terceiro passo. Vamos ao quarto passo. O passo a passo da maneira mais simples e segura de superar o medo de investir em uma nova carreira e se tornar um coach profissional. Eu quero te contar uma história simples que vai te levar a uma grande reflexão. Como você pode ver nessa imagem, essa imagem é a imagem de um pescador. Uma vez um homem estava passando e viu um pescador pescar muitos peixes e ele pegava alguns peixes e jogava de volta ao mar e outros ele colocava no barco. Depois ele pegava mais peixes e alguns ele jogava de volta ao mar e outros ele deixava no barco. E um homem chegou para esse pescador e falou: poxa, por que você joga os maiores peixes no mar ao invés de deixar ele no seu barco e levar para casa? E ele falou: porque em casa eu tenho uma panela que ela não é muito grande. Então eu só pesco os peixes e só deixo no barco os peixes que cabem nessa panela. E por que eu estou te contando essa história? Porque muitas vezes a gente quer colocar mais peixes na panela do que cabem na panela. No ditado popular,
às vezes queremos dar um passo maior do que a nossa perna. Às vezes queremos dar passos maiores do que as nossas pernas. E, diante disso que eu estou falando, eu quero dizer que o passo a passo mais tranquilo e mais seguro é você fazer uma transição aos poucos. E eu vou te dar mais ou menos o tempo dessa transição. É uma transição que dura entre 6 meses a 1 ano. E vê se faz sentido o que eu vou falar para você. Você tem a atividade 1, que é o teu trabalho, é o teu emprego, ou é o freelancer que você faz, ou é o teu trabalho como autônomo, e você tem a atividade como coach profissional, atividade de coaching. Você começa a atender como coach profissional. Então, você tem um investimento de 20% do teu tempo atuando como coach. E 80% do seu tempo, às vezes, num trabalho durante 8 horas por dia, ou às vezes num trabalho onde você já conheça, né, o seu dia a dia ali. E esse teu trabalho, ele passa a te dar 50% de dinheiro, né, do teu dinheiro total que você ganha mensal, e de repente, como coach, trabalhando 20% do teu tempo, você consegue ser remunerado em 50% do dinheiro que você ganha no total. O que você começa a ver aqui? Você começa a ver se é o momento ou não de você fazer uma transição de carreira. Porque uma formação em coaching você pode fazer e pode aplicar em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida. E se você quiser atuar como coach profissional, esse já é um outro passo, um segundo passo. E aí você começa a perceber o seguinte, a atividade 1 só me gera 20% de realização. Mas na atividade 2, que é o coaching, isso me gera 80% de realização. O que você começa a perceber nessa matemática? Você começa a perceber que você está se aproximando do momento de focar no coaching, de largar tudo e fazer só o coaching. Mas eu falo para você, não faça isso de imediato. Dê tempo ao tempo. Coloque na sua panela os peixes do tamanho que a sua panela comporta. E como que você pode fazer isso? Através de um planejamento. Então, um planejamento muito simples. 1, 2, 3. 1. Daqui a 1 ano, qual é o seu objetivo? Coloque isso no papel, coloque isso anotado. Eu quero daqui a 1 ano trabalhar como coach profissional e arrecadar 10 mil reais por mês. Eu quero daqui a 1 ano atuar como coach profissional e ganhar 20 mil reais por mês. Não importa. Você vai colocar no papel da forma mais específica possível. 2. Hoje. Como que é a sua situação atual? O que você faz hoje? Quanto que você ganha hoje? Como é que está a tua vida hoje? Coloque no papel isso. Hoje a minha vida é assim, assim, assim. Coloque o lado bom, coloque o lado ruim. Coloque no papel, não fique na tua cabeça. Porque aí você vai poder visualizar onde você quer chegar e onde você está hoje. E coloque nessa ordem. 1, objetivo daqui a 1 ano. 2, onde você está hoje. E 3, MDE. O que é o MDE? Mínima dose eficaz. Mínima dose eficaz. A mínima dose eficaz é o primeiro passo que você pode dar em direção a esse objetivo que você tanto deseja. Então, anote no papel número 3. O primeiro passo que você pode dar, que você vai dar em direção a esse objetivo que você tanto deseja. Recapitulando, coloque o objetivo daqui a 1 ano. 1. 2. Coloque como você está hoje. 3. Mínima dose eficaz. Qual o primeiro passo que você vai dar em direção a esse objetivo que você tanto deseja? Bom, diante de todo o conhecimento que eu passei aqui para você, diante de tudo isso que eu falei aqui, eu quero falar que existem 3 tipos de pessoas. Então, existem pessoas que escutaram isso tudo que eu falei e vão continuar na zona de conforto, né? Ou não vão fazer nada para mudar, ou vão esperar ainda muitos anos e talvez nesse mesmo dia tenham várias pessoas que estão ouvindo isso que eu estou falando e vão sair da zona de conforto e talvez daqui a algum tempo, se você continuar na zona de conforto, você vai ouvir muitas pessoas falando, olha, eu fiz isso, isso e isso, eu realizei. E você vai falar, eu continuei na zona de conforto. Talvez isso possa gerar uma grande frustração ou um grande arrependimento. Isso é um tipo de pessoa. Pessoas que estão na zona de conforto. Você fica na zona de conforto? Vai continuar na zona de conforto? Ou você está comprometido com a sua mudança? Existe o segundo tipo de pessoa, o segundo perfil. São pessoas aqui que estão nessa zona vermelha, que é zona de perigo. São aquelas pessoas que escutaram tudo o que eu falei e vão tentar fazer por conta própria.
nem fizeram formação em coaching, leem 2, 3 livros, escutam 3, 4 vídeos pela internet e acham que são coaches profissionais e entram na zona de perigo. Porque o trabalho de coaching é um trabalho com o ser humano, é um trabalho com uma empresa. Então, ali, você está trabalhando com um ser humano que está conectado a várias famílias. Se você faz um mau trabalho, você não apenas desvirtua um ser humano, você desvirtua todo o sistema, toda a família, todas as pessoas que estão encadeadas ao seu redor. Então, tem pessoas que estão ouvindo isso tudo aqui, vão talvez sair, vão querer fazer de qualquer jeito e podem entrar numa zona de perigo e podem quebrar a cara. E isso pode custar muito caro. E existem pessoas que são pessoas que estão comprometidas com a própria mudança. São pessoas que estão na zona de realização, que querem se encontrar cada vez mais na zona de realização. Essas pessoas pegam um atalho seguro para o aprendizado e para os riscos calculados. Eu não quero que você pense que coaching não é uma mudança sólida. Coaching é uma mudança sólida. Coaching é uma mudança focada em inteligência emocional, em habilidades e competências, em planejamento e em foco. E se você quer fazer uma mudança sólida, calculando riscos e aprendendo, você vai estar na zona de realização. E se você é esse tipo de pessoa que está na zona de realização, eu quero te apresentar a Escola de Heróis. Eu quero te apresentar o módulo 1 da Escola de Heróis. A Escola de Heróis é uma formação em coaching e a gente tem até a pós-graduação. Mas aqui eu vou falar apenas do módulo 1, que é um curso livre, que é o primeiro passo da zona de realização. A Escola de Heróis é uma formação em coaching, onde no módulo 1 você já pode atuar como coach profissional e você pode ser remunerado por isso. Se você fizer um módulo 1, você já pode atuar como coach profissional e já pode ser remunerado com isso. Quem deve ser o seu coach? Uma pessoa que já tenha tido resultados, uma pessoa que já tenha um negócio real, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa técnica e uma pessoa que te dê suporte constante. Como você pode ver nessa foto, algumas pessoas me acompanham. Nos últimos 10 anos, eu venho trabalhando com treinamentos comportamentais e com coaching. E o que eu quero passar para você é o meu resultado, ele vem da minha experiência. Eu já dei palestras para auditórios onde eu errei muito e não vendi. E já dei palestras para auditórios onde, depois de muito tempo errando, eu consegui vender mais de 100 mil reais em um dia de trabalho. Hoje, o meu processo de coaching individual, eu cobro 15 mil reais em torno de algumas sessões. São 12 sessões. O que eu quero passar para você é que eu não consigo atender as pessoas pela alta demanda. Por isso, eu criei a Escola de Heróis. A Escola de Heróis, eu posso atender mais pessoas com um custo-benefício bem menor do que esse que eu acabei de falar para você. E isso é o que vem dando certo ao longo do tempo. O que vem dando certo ao longo do tempo é o nosso módulo 1, a nossa formação em coaching, onde eu vou te passar exercícios de planejamento passo a passo de como você pode alcançar o seu objetivo. Seja o seu objetivo atuar como coach profissional, seja liderar, seja fazer qualquer outra atividade profissional na sua vida, não importa. O módulo 1 da Escola de Heróis vai te ajudar a realizar esse objetivo. Outro ponto, nós vamos te passar 35 técnicas e 17 ferramentas de liderança e de gestão de pessoas para você superar os seus desafios. Nós vamos trabalhar dinâmicas de desenvolvimento de novas habilidades suas, habilidade de comunicação, habilidade, por exemplo, de relacionamento interpessoal, ok? De transmissão de confiança e credibilidade de forma instantânea, para poder ajudar nos seus negócios e na sua carreira. E, além disso, eu vou te dar uma supervisão contínua. Você vai poder atuar como coach depois do curso. Isso eu estou falando apenas do módulo 1. E o módulo 1
é um método com dinâmicas e ferramentas que eu e minha esposa nós desenvolvemos depois que viajamos quase 30 países, estudamos culturas, né? E implementamos várias técnicas no modo 1. Você vai aprender técnicas de coaching, psicologia positiva, PNL, né, constelação familiar, marketing, gestão empresarial, e você vai aprender de forma resumida tudo aquilo que a gente investiu na nossa própria educação, que foi mais de 300 mil reais, você vai receber isso condensado nesse método, tá? E quais são os resultados que eu posso te prometer? Uma melhor gestão do teu tempo, um uso de recursos de inteligência emocional que talvez você nem soubesse talvez você nem saiba que você tenha tanto recurso de inteligência emocional. Você vai melhorar a sua liderança e a sua comunicação, você vai ter uma melhor liderança, uma melhor comunicação, você vai ter um planejamento contínuo e uma aceleração de resultados, e você vai ter foco no importante e nas ações para realizações. Não sei se faz sentido, mas muitas vezes a gente está no dia a dia apagando incêndios, né? Então a gente deixa de fazer o que é importante, quando é importante, porque aquilo não é mais importante, é urgente. Então, eu vou te dar um passo a passo para você focar no que é importante na sua vida. E isso vai fazer com que você possa realmente ter muito mais resultado. Além disso, eu quero falar com você uma metáfora simples e poderosa para a gente terminar aqui essa aula. Uma metáfora é a metáfora da carpa japonesa. Eu não sei se faz sentido para você, mas a história da carpa japonesa é a história de que o peixe, a carpa japonesa, ele se adapta de acordo com o seu ambiente. Então, se é um aquário pequeno, a carpa japonesa fica pequena. Se é um aquário grande, ela fica um pouco maior. Mas ela sempre se limita ao tamanho do seu ambiente. E aí eu quero te perguntar aqui no final dessa aula, você quer ficar limitado ao seu tamanho ou você quer transcender os resultados na sua vida? Se você não quer ser uma carpa, se você quer ser um herói do filme da sua vida, eu te convido a clicar aqui nesse vídeo, embaixo desse vídeo. Eu quero que você clique aí no botão e vai abrir uma janela para você preencher um formulário, onde, depois de preencher esse formulário, você vai receber aí uma ligação para uma sessão de coaching, que talvez possa ser comigo ou provavelmente vai ser com alguém da minha equipe. Nós vamos te ligar e vamos ver se você tem o perfil para ser um coach herói, para ser um herói ou uma heroína da escola de heróis. Se a gente te ligar e a gente sentir que você tem o perfil, você vai ser escolhido para fazer parte deste seleto grupo, deste seleto time de heróis, de pessoas que realmente estão comprometidas com o seu sucesso, de pessoas que querem ganhar mais financeiramente, porque ganhando mais você ajuda mais pessoas, e de pessoas que querem servir. E esse é o meu trabalho. Espero que eu tenha servido a você, tenha sido útil com esse conhecimento. E se você quiser servir as pessoas com o conhecimento da Escola de Heróis, clique no botão e preencha a aplicação para você se tornar o herói ou a heroína do filme da sua vida. Eu quero finalizar com uma frase minha, que é a seguinte frase: muitos existem, poucos vivem. Qual a sua escolha? Tudo de bom. Valeu! Clique aí e aplique. Um grande abraço.